Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de empreendedorismo. Nos últimos vídeos, nós apresentamos diferentes aplicações do fenômeno empreendedor, variando entre a criação de negócios inovadores, a emergência das startups, o contexto e a relevância das pequenas empresas e a alternativa colocada pelo modelo de negócio de franquias. Nesta apresentação, iremos explorar brevemente a última dentre essas diferentes aplicações: as empresas familiares. As empresas familiares são um tipo específico de organização, bastante difundido na sociedade e presente em todas as economias capitalistas. Do ponto de vista teórico, elas têm se tornado objeto de interesse crescente nos últimos anos, sobretudo a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90, em função das suas características e particularidades do ponto de vista organizacional, estratégico e gerencial, mas também em função de sua representatividade no mercado. Diversos estudos têm apontado para a prevalência desse tipo de organização em diferentes países, sendo este um modelo de negócio que representa, em média, de 60% a 70% das empresas em um país como o Brasil. Além disso, essas organizações apresentam uma importante repercussão econômica e social, na medida em que elas geram empregos, geram renda e se consolidam como empreendimentos mais estáveis no mercado em comparação às startups e às pequenas empresas tradicionais. Portanto, diante deste cenário, torna-se necessário problematizar as particularidades das empresas familiares e das famílias empresárias, de modo que seja possível compreender e explicar a natureza e a lógica de funcionamento desse tipo interessante de organização. Inicialmente, é importante destacar o papel desempenhado pelas empresas familiares na economia mundial. Nos últimos anos, foi desenvolvido o Family Business Index, reunindo informações sobre as 500 maiores empresas familiares do mundo. As empresas que fazem parte desse índice somam mais de 10,5 trilhões de dólares em receita total, mais de 20 milhões de empregados, mais de 15 milhões de dólares em faturamento médio, mais de 80 anos de atuação no mercado, sendo que mais de 45% dessas empresas se encontra na quarta geração da família empresária. Dentre as empresas que foram classificadas neste índice, a Takenaka Corporation, uma firma do setor de construção, engenharia e arquitetura, é a empresa mais antiga, tendo sido fundada em 1610. Por fim, é interessante destacar que 52% das empresas do índice são empresas de capital aberto, e 48% delas são de capital fechado, uma característica de empresas familiares que não é observada em outros índices, principalmente do mercado financeiro, como o S&P 500, o Ibovespa e outros índices do mercado financeiro que são 100% compostos por empresas de capital aberto. Adicionalmente, é interessante destacar as 10 maiores empresas familiares do mundo: Walmart, Volkswagen, o fundo de investimentos de Warren Buffett, a Fiat, a Ford, a BMW, a Koch, a Cargill, a Schwarz e a Bosch. Neste grupo, observamos 5 empresas americanas, 4 empresas alemãs e uma empresa italiana. O Brasil tem 12 empresas entre as 500 maiores empresas familiares do mundo: JBS, Itaú, Odebrecht, Braskem, Andrade Gutierrez, Gerdau, Votorantim, CSN, Porto Seguro, TV Globo, Cosan e Magazine Luiza. É interessante destacar que essas empresas possuem, em média, 81 anos de idade, um faturamento próximo de 176 bilhões de dólares, quase 900 mil funcionários e atuam em setores como o agronegócio, o setor financeiro, construção, siderurgia e metalurgia, comunicações e varejo. Portanto, tendo em vista essa dinâmica das empresas familiares e o papel que elas representam em termos de impacto econômico e social, torna-se necessário compreender o que são, de fato, empresas familiares. Nós podemos dizer que existem pelo menos 3 fatores fundamentais que nos permitem definir uma empresa familiar. O primeiro deles, o eixo familiar, que possibilita definir uma empresa familiar a partir da participação de membros de uma família na gestão de uma empresa. Um exemplo disso é o da pequena empresa dirigida por um casal empreendedor, em que a influência desse laço familiar influencia na gestão do negócio.
O segundo deles é o eixo da propriedade, que reflete o controle acionário e gerencial de uma empresa por uma família empresária. Um exemplo disso são algumas das empresas familiares que fazem parte do índice FB500, em que a família detém a maior participação acionária da firma e é também responsável pela direção do negócio. Por fim, temos o terceiro eixo, o eixo geracional, que faz referência ao processo de sucessão. Neste fator, uma empresa pode ser caracterizada como familiar quando uma família detém a propriedade, participa da gestão e possui membros de diferentes gerações da família empresária participando ativamente da condução das atividades da empresa. Um exemplo disso são empresas como a JBS, a Odebrecht, a Gerdau, a Votorantim, a Globo e a Magazine Luiza, que passaram por processos de sucessão e que têm membros de diferentes gerações da família atuando na empresa. Diante disso, temos os principais fatores que nos permitem definir uma empresa familiar. Tão importante quanto conseguir estabelecer conceitualmente o que é uma empresa familiar é diferenciar uma empresa familiar de uma empresa não familiar. Existem diferentes visões sobre como a influência da família afeta o desempenho, a profissionalização, a governança, as relações de poder e os conflitos existentes, as relações de confiança, a estratégia e a competitividade, sua capacidade de assumir riscos, a inovação e o próprio empreendedorismo. Existem evidências que apontam que essa influência pode ser tanto negativa como positiva, dependendo do contexto, da cultura e dos valores da empresa familiar, o que sugere que esse tipo de organização pode ter vantagens ou desvantagens em relação a outros modelos de negócio. Com isso, nós podemos observar inúmeros desafios à gestão e à sobrevivência de empresas familiares. O primeiro deles é o processo sucessório. A sucessão representa a transmissão da gestão e da propriedade da empresa para as novas gerações da família empresária. Trata-se de um processo que é dinâmico e complexo, uma vez que envolve uma série de fatores de natureza estratégica e gerencial, mas também fatores de natureza familiar, como a confiança, o respeito, as emoções, afetividades e também conflitos. Neste sentido, elementos como a socialização dos filhos na empresa desde cedo, a conquista da sua aceitação e credibilidade perante a família e os funcionários da empresa, a conquista de confiança e autonomia para tomar decisões e, por fim, a conquista da liderança, passam a ser elementos cruciais para que os sucessores possam se tornar responsáveis pelo futuro da empresa familiar. O segundo desafio é a profissionalização. De fato, algumas empresas familiares podem ser consideradas como sendo menos profissionais do ponto de vista gerencial que empresas de capital aberto, por exemplo. A princípio, alguns especialistas defendem minimizar o aspecto familiar do negócio, enfatizando, por exemplo, a necessidade de contratação de profissionais de mercado para assumir as atividades estratégicas e de gestão do empreendimento. No entanto, o fato que nós temos que valorizar é o de que mesmo empresas familiares que passaram ou não por processos sucessórios podem ser extremamente profissionais e competitivas, na medida em que se preocupam com a inclusão de técnicas e ferramentas administrativas, com a implantação de mecanismos de governança e com a formação profissional dos membros da família, tornando-a uma empresa familiar profissionalizada e preparada para os graus mais altos de competitividade do mercado. Por fim, o terceiro desafio é o da inovação e o do empreendedorismo. As empresas familiares têm sido frequentemente apontadas como um interessante espaço para a manifestação do fenômeno empreendedor e como um meio para a geração e desenvolvimento de inovações mais compreensivas, o que contribui para a criação e renovação de empresas familiares inovadoras. A própria sucessão representa, neste sentido, um processo importante, na medida em que a entrada de novas gerações, com novos valores, novas competências, novas formações profissionais e experiências diversificadas no mercado, fomenta a inovação e o potencial empreendedor de empresas familiares. Por fim, é interessante destacar exatamente o modo como as empresas familiares e as famílias empresárias podem problematizar e lidar com os desafios anteriormente mencionados. É fato que as ciências administrativas, de modo geral,
Alguns consultores e profissionais do mercado, dentre outros especialistas, apresentam uma tendência em desvalorizar e criticar as empresas familiares em função da interferência da família sobre a gestão do negócio. No entanto, existem diversas pesquisas científicas que desafiam a noção de que a empresa capitalista profissional se sobrepõe a todos os outros modelos organizacionais. Na verdade, existem evidências empíricas importantes de empresas familiares empreendedoras, de empresas familiares inovadoras e de empresas familiares que possuem desempenho, competitividade e longevidade superiores a outros tipos de empresas, o que demonstra o potencial estratégico e a relevância das empresas familiares para a atividade empreendedora em diversos países, como é o caso do Brasil. Com isso, nós concluímos a nossa videoaula de hoje. Caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, estamos à disposição nos canais da nossa disciplina. Muito obrigado a todos pela atenção e até o nosso próximo vídeo.